Olá, mulher que brilha mais, muito bom dia, muito bom dia. É muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para essa reflexão matinal, para nossa devocional. E eu quero te convidar nessa manhã a continuar ligadinha comigo, a se colocar nessa posição, né, na posição de que no momento que eu aprendo, no momento que eu tenho lucidez daquilo que acontece comigo, né, que tem clareza sobre as coisas que estão acontecendo comigo, nesse momento nós podemos nos conhecer, nos entender e nos libertar. E é isso que nós somos, sabe? Uma grande tribo de mulheres que querem brilhar mais, que querem avançar mais, que querem aprender mais, que querem crescer mais. E nós vamos fazer aí essa corrente do bem. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer consciência nessa manhã é que nós somos muitas vezes o maior vilão das nossas vidas. E enquanto toca esse louvor, que eu espero que ele venha reverberar dentro de nós durante todo esse dia, que você possa convidar aquela amiga que você sabe que precisa ouvir um pouquinho mais sobre esse assunto que está sendo trabalhado durante essa semana. É a culpa, o grande vilão dessa semana que nós estamos trabalhando. É claro que nós estamos trazendo dentro de um contexto de separação, mas a culpa, ela se apresenta na nossa vida, ela é um sentimento que nós temos por N questões que vivemos, ok? Então vamos lá momento de convidar. Muito bom dia, Lucimar, minha linda. Muito bom dia, Carol Barros. Muito bom dia, nossa mentorada, minha discípula, minha amiga. Vamos convidar o nosso povo para a gente poder ter uma reflexão essa manhã com muita energia. Então vamos lá, vou fazer meu aviãozinho aqui, hein? Gente, eu convido tanto que eu até me convido. Sai no caminho e não chegar ao fim. Interessante é que ontem eu fiz uma enquete em alguns grupos que eu faço parte no Facebook. E eu fiquei assim, e foi só uma pergunta que eu lancei nos grupos, né? Você sente culpa? E nossa, eu fiquei assim, impressionada o tanto de feedback que eu tive naqueles grupos que eu coloquei essa pergunta. E mais uma vez eu vou lançar aqui para você. Você sente culpa? Você sente culpa? E nós estamos trabalhando durante toda essa semana debaixo desse assunto, né? Estamos falando sobre essa questão. E a culpa é uma condenação de quem acha que fez alguma coisa errada, de quem pensa que fez alguma coisa errada e quem de fato fez alguma coisa errada. Então, quem pensa que fez ou quem sente que fez se acha culpado, se acha pecador. E aí tem um desdobramento dessa história. Qual desdobramento é esse, Meg? Eu acabo achando que eu mereço ser castigado por conta dessa culpa. Isso faz sentido para você? Só que a perspectiva que eu quero trazer para você nessa manhã é que Deus, ele me ama. Deus, ele te ama. E por causa disso, quando ele enviou Jesus, foi para que nós tivéssemos essa liberação. Foi para que nós tivéssemos, sabe, essa chance, a oportunidade de vivermos em liberdade de vida. Porque quem é salvo se sente liberto. O sentimento de culpa, gente, ele é terrível. O sentimento de culpa, ele traz essa perspectiva a reboque que fica aqui nos nossos ombros como se fosse o fardo mais pesado do mundo. E ele tem essa perspectiva, a perspectiva de que eu preciso ser castigada. Eu preciso sentir dor por conta de toda essa questão que eu tenho vivido. E sentir culpa
é um erro. Sentir culpa é um sentimento que nós não precisamos carregar. E uma das coisas interessantes que a própria palavra de Deus diz que nós precisamos falar, nós precisamos verbalizar, nós precisamos compartilhar. E o que me chamou muita atenção nessa enquete que eu fiz, nessas perguntas que eu fiz em vários grupos de mulheres no Facebook, foi exatamente isso, o quanto que tinha textão. E o que isso quer dizer? O que esses textões traz para nós, trouxe para mim, né? Como verdade, que as pessoas precisam desabafar, as pessoas precisam compartilhar, as pessoas precisam falar de fato o que sentem, para que esse compartilhamento, essa verbalização venha trazer refrigério ao coração. Porque quando eu conto, né, quando eu me confesso a Deus, eu sou salvo. Mas quando eu me confesso ao outro, quando eu compartilho, quando eu divido aquilo que eu estou sentindo, essa culpa, essa dor, esse peso, o que acontece com o meu interior? Começa a ser desocupado por esse sentimento. E aí eu começo a ter um pouco mais de espaço dentro de mim para poder receber de fora coisas que de fato vão trazer refrigério e cura para o meu coração. Isso faz sentido para você? Você se sente culpada? Porque exatamente essa sensação de estar ocupado, tão ocupado por dentro, no interior, isso sufoca, isso intoxica. Isso faz com que nós sejamos pessoas muitas vezes amargas, ressentidas. E nessa manhã eu quero compartilhar com você exatamente um versículo que fala sobre essa questão. Está em Salmos. Deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho, porque está dentro da nossa reflexão, não foge do assunto que nós estamos tratando. E olha o que diz Davi em Salmos 137, capítulo 7, no versículo 8. Valéria, sua linda, muito bom dia, que bom te ter por aqui, que bom. Então, olha o que diz salmistas no Salmo, o salmista, em Salmos 130, capítulo 7, no versículo 8. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel. Está falando de mim e de você. Pois no Senhor há amor leal, é plena redenção, e Ele próprio redimirá Israel de todas as suas culpas. Então aqui nós temos a certeza que seremos redimidas das nossas culpas quando nós colocamos isso diante do Senhor. E uma coisa que me faz, sabe, me alegra o coração, é que em Jesus há esse amor. O amor que lança fora o jugo, o amor que lança fora a culpa, o amor que lança fora o peso que nós carregamos por conta dessa culpa. E eu quero trabalhar mais 3 passos com vocês que estão aqui comigo nessa manhã. Se você perdeu, eu hoje vou falar do passo 6, 7, 8. E aí, eu quero que você busque lá no nosso IGTV, que vai ficar só essa semana, e você busque os outros passos que já foi dado por mim na segunda, pela Lucimar Valadão ontem, e hoje eu vou falar sobre mais 3 passos que nós, dentro do nosso processo de mentoria, tem lá o módulo culpa. E nós precisamos falar desse assunto sim, nós precisamos ter liberdade, nós precisamos quebrar esse tabu, porque muitas vezes a culpa nos faz silenciar. E isso, quando eu calo os meus lábios, quando eu não verbalizo aquilo que eu estou sentindo, você sabe o que acontece? Eu adoeço, e hoje tem crescido muito as doenças psicossomáticas justamente porque nós muitas vezes decidimos sofrer caladas, ok? E o passo que eu quero compartilhar com você nessa manhã chama-se peça desculpas. Pois é, muitas vezes nós carregamos esse peso, nós achamos que as coisas não vão bem, que alguma coisa acontece, que está acontecendo, que está errado, e nós simplesmente com essa atitude de chegar
perto daquela pessoa ou diante de uma situação específica e pedir desculpa. O pedido de desculpa sincero, ele tem ele tem um efeito de cura fantástica, fundamental. E esse pedido de desculpa, ele precisa ser feito não de qualquer maneira, mas ele precisa ser feito com muita responsabilidade. Sabe, aquela coisa do meu compromisso, eu vou me posicionar para isso, eu vou me preparar para isso. Aí você pode falar assim, Meg, mas nessa situação eu não tive responsabilidade, querida. Deixa eu falar uma coisa, em todo relacionamento nós temos o nosso percentual. Seja esse percentual maior, menor, não importa. E muitas vezes quando nós nos colocamos nessa posição de humildade e chegamos perto do outro, você me desculpa por isso? Você me desculpa por eu ter feito, por eu ter falado, ou por eu não ter feito? É muito importante esse pedido de desculpa. Você vai ver que no momento que você verbaliza, que você reconhece, sabe, que você compartilha isso, agora compartilhe com a pessoa certa, compartilhe da forma certa, porque muitas vezes nós falamos para muitas pessoas, mas não para aquela que precisa ouvir aquilo que eu estou falando. Se isso faz sentido para você, coloca aqui, olha, isso faz sentido para mim, eu tenho vivido isso, eu quero mudar as circunstâncias, eu quero mudar a direção da minha vida e eu estou entendendo o que você está falando, Meg. O sétimo passo, né? Nosso sétimo compartilhamento é perdoe. Olha, gente, eu vou falar com vocês uma coisa. Esse quesito aqui, esse passo aqui é o passo que vai te levar à vitória. Em todos os aspectos da sua vida. Perdoe. Sempre é bom lembrar que o ato de perdoar, ele não diz a respeito do outro, ele diz a respeito de você. Sabe, o perdão não é um sentimento, o perdão ele é uma escolha, nós precisamos decidir. Hoje, nessa manhã, agora, eu decido perdoar. Eu decido perdoar quem me feriu, quem me ofendeu. Eu decido me perdoar. Eu decido me perdoar porque muitas vezes eu me sinto culpada por algo que eu deixei de fazer. Por alguma coisa que eu deixei um compromisso que eu não cumpri, algo que eu deixei de fazer com a minha família, no meu casamento, com os meus filhos. E aí nessa manhã eu quero que, sabe, nós possamos compartilhar esse nível de consciência onde eu vou entender que eu preciso perdoar, que perdoar não é um sentimento, eu não preciso, quando eu sentir que eu preciso perdoar, eu vou perdoar, nananina, não. Perdoar é uma decisão, decida perdoar no dia de hoje, decida se perdoar, olha pra você, tem esse olhar contemplativo onde você vai olhar pra si e vai falar assim, não. Eu não fiz naquele momento porque eu não sabia, porque eu não podia, ou até mesmo porque eu não queria. Se perdoe por isso. Quando você perdoa, você se livra desse sofrimento. E aí, nesse momento, você pode seguir em paz. E aquelas amarras pesadas, sabe? Aquelas amarras que te prendiam, que te deixavam ali naquele lugar paralisada, essas amarras começam a ser desfeitas. Esse grilhão que você carregava, muitas vezes a pessoa, por não perdoar, a pessoa que se sente culpada, ela tem uma sensação de que ela está ancorada naquela situação, ela está ancorada naquele lugar. E aí, essas amarras pesadas, essa ancoragem faz com que a nossa vida seja uma vida pesada e dolorosa. Nós começamos, sabe, a nos sentir parados e deixamos de evoluir. Aí você vai falar assim, Meg, e você está trazendo esse contexto e a gente está aqui num ambiente de mulheres empreendedoras, de mulheres que querem crescer, romper, né, e ter uma perspectiva profissional um pouco mais cheia de resultado, e é isso aí. Sentimentos nos paralisam. Uma das coisas que eu falo nos meus treinamentos, quando eu estou fazendo implantação ou formações, você sabe o que eu falo? Pessoas são contratadas pela competência, mas são demitidas pelo comportamento. E o comportamento está diretamente ligado com o nosso sentimento. O comportamento está ligado com o nosso cotidiano, com aquilo que nós vivemos. E aí nós tomamos decisões erradas, fazemos escolhas erradas, temos atitudes arbitrárias por conta dessa situação.
E um dos passos também importantes, porque como nós estamos trazendo a culpa, falando de separação, uma das coisas que nós trazemos para dentro do nosso contexto de vida é que quando nós nos sentimos culpadas, muitas vezes nós projetamos essa culpa aos nossos filhos. E isso é uma das coisas que eu vivi, sabe? Que eu não me orgulho disso. Mas eu passei por isso. Quando nós nos separamos, a tendência é de que a culpa que nós carregamos por essa relação não ter dado certo seja projetada na relação com os nossos filhos. E nós acabamos nos tornando permissivas, sabe? Nós acabamos deixando os nossos filhos ouvir aquelas coisas que nós sentimos. Os nossos filhos, eles começam a tomar as nossas dores e no momento que eles são colocados nesse lugar, eles também começam a se sentir culpados. Ser filhos de pais separados não é fácil. Ser filho de pais separados é muito complicado, porque são muitos sentimentos que envolvem ali aquele momento. E muitas vezes, por mais que a gente não queira, a gente deixa permear na nossa relação e acaba tendo essa transferência. Eu lembro que a minha filha mais jovem, que ela tinha um vínculo muito grande, no momento que eu me separei do pai dela, ela tomou para si essa dor, essa culpa, e carregou e carregava comigo esse fardo, até quando eu identifiquei. E comecei a fazer um trabalho de liberá-la dessa posição, que era uma posição de peso, e isso fazia com que ela não se relacionasse da forma cheia de amor que eu sabia que ela tinha pelo pai. E é muito importante nós entendermos isso, porque, sabe, a separação muitas vezes ela vai precisar acontecer. Nós não nos casamos para nos separar, nós nos casamos para sempre. Eu me casei para sempre. Mas existem situações que vão além das nossas escolhas, é ou não é? E naquele momento, e nesse momento é importante ter esse amadurecimento, essa clareza de que eu preciso entender esse momento, eu preciso viver o luto dessa perda, eu preciso encaminhar nesses passos que uma separação precisa, a gente precisa viver essa separação. A gente precisa, sabe, caminhar dentro desse contexto de modo que essa condição seja uma condição bem trabalhada, para que isso permita que tanto eu quanto meu ex-marido, tanto você quanto o seu ex-marido possam viver de forma cheia de paz, apaziguada, onde vocês serão, sabe, uma equipe, porque o fruto dessa separação são os nossos filhos. E uma vez que uma vez que nós tenhamos esse entendimento, essa via, que nós somos parceiros, que nós somos uma equipe que precisa jogar junto, porque esse campeonato tem jogadores incríveis, e jogadores esses que são os nossos filhos. E tudo vai ser direcionado, sabe? Tudo vai depender da maneira com que nós vamos conduzir isso. Sabe, que tipo de adulto nossos filhos serão? Isso está totalmente ligado ao nosso comportamento. Ao quanto que eu não vou projetar essa culpa aos meus filhos. Então, dentro desses três passos, nós já estamos aqui no 9º. O que eu quero dizer para você nessa manhã: só depende de você. Aí você pode estar falando, mas Meg, o outro, Meg ele fez, Meg aquilo, aquela situação, eu não tenho gestão sobre isso, a pessoa não me permite fazer, a pessoa não me permite deixar, eu não consigo cuidar. Porque uma das coisas que mais me chamou a atenção essa semana é que durante um dos meus atendimentos, a pessoa chorando, a pessoa entristecida, a pessoa, sabe, muito atribulada com uma situação específica, porque ela não conseguia cuidar da mãe da maneira como que ela gostaria, porque a mãe não permitia, e ela via que aquela situação não era uma situação legal, que a mãe estava
no estado de sofrimento, até um pouco adoecida. Mas sabe o que que acontece? Nós não temos gestão sobre o outro, sobre a situação que o outro provoca, mas nós temos gestão sobre aquilo que nós vamos fazer com relação àquilo que nós estamos vendo e vivendo. Então hoje a minha dica para você é: tome a gestão da sua vida. Você não precisa e nem pode resolver a vida do outro, mas hoje, com essa instrução, você vai entender que você pode resolver a sua vida. O que você vai fazer com o que você está sentindo? Perdoe, peça desculpa, não transfira, não projete as suas insatisfações. Não projete o seu ressentimento, não projete a sua amargura nos seus filhos, nos seus colaboradores. Não projete na sua empresa, no seu negócio. Não projete nos seus relacionamentos de amizade. Não projete. E que nesse dia o seu coração possa se encher de amor, possa se encher de esperança, crendo que a plena redenção virá através desse amor leal de Jesus por mim e por você. Todas as suas culpas já foram, sabe? Lança fora as culpas, porque tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz foi para que nós pudéssemos hoje, dia 30 de junho, para que você pudesse viver uma vida e uma vida em abundância. Amém? Um bom dia para você. Olha, um bom dia cheio de coração. E você que está aqui comigo, aperta o dedinho aí no coração. Se você que participou hoje, você gostou do conteúdo compartilhado, eu te convido aí na nossa bio, acessar o nosso Telegram. Nós vamos colocar na quinta-feira como um bônus, um teste para saber se você sente culpa. Bom dia, Saulo. Muito bom dia, querido. Se você sente culpa, se você se sente culpado, gente, tem uma chuva de coração aqui pra mim, que alegria. Então, se você quer fazer esse teste, já corre lá, entra no nosso Telegram, que na quinta-feira a nossa mentora, a nossa linda mentora Lucimar Valadão vai colocar lá para nós esse teste. Então, se tem alguma dúvida, se tem culpa, se não tem, esse teste vai revelar se você de fato tem culpa, se existe alguma coisa que precisa ser liberada, tratada, exorcizada. Então, nós vamos fazer isso. Essa semana vai ser a semana da nossa libertação. Somos mulheres livres, somos mulheres lindas, somos mulheres empoderadas. E eu quero terminar essa live dizendo o seguinte: você é vencedora por escolha diária. E você é empoderada, porque o poder que há em você é o poder de Deus. E isso faz com que você seja uma pessoa forte, corajosa, intrépida e preparada para encarar a vida. Então vamos lá, esse é o seu dia, esse é o dia que o Senhor nos deu. Então vamos nos alegrar e nos regozijar nele. Olha, coração da Meg para você também. E amanhã, 8 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui. Vamos continuar evoluindo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem muito conteúdo também no nosso GTV e tem muito conteúdo no nosso feed aqui. Então, se você ainda não curtiu o nosso Instagram, vem curtir, siga, bota lá seus comentários, marca uma amiga. Vamos alastrar assim, vamos espalhar essa corrente do bem, porque o nosso objetivo é sermos mulheres que brilham. E essa luz, é claro, que é Jesus na nossa vida, ok? Beijo, Carol. Beijo, minha linda. Beijo, Lucimar. Beijo, Valéria. Beijo, Saulo. Beijo a todas que estão aqui comigo, todas que vão passar por aqui ainda. Que esse conteúdo possa transformar a sua vida. Um beijo grande. Tchau, tchau.